Olá, galera! Bem-vindos de volta. Eu estava aqui vendo e separando o conteúdo para revisão. Por quê? Tudo que é apresentado para a gente, se não adquiriu rapidamente o contexto, vamos revisar para que reforçar esse conhecimento, ok? Sou o professor Hélio, estou aqui nesse momento para a nossa revisão dos nossos objetos de conhecimento. Vamos lá! Olha aí. Filosofia política no contexto geral. Olha só, revisão de conteúdo, objeto de conhecimento. Conceito de política. Nós vimos na aula que a política ela se ocupa da política e das relações humanas, coletivas, tá? O dicionário diz que política é arte e ciência de governar e da organização, direção e administração de nações ou estados. A política também ela é a arte de governar, de gerir o destino da sociedade, da cidade, etc. Também a política é a criação e o estabelecimento de estratégias para alcançar objetivos. Então tá aí, gente. Vários contextos, né, o que significa política. E a sua origem, né, como ocorreu? Ela surgiu na Grécia clássica, período VI, né, século VI a.C., juntamente com a criação da polis, a cidade-estado. A democracia ela surge depois das reformas políticas que Clístenes fez em Atenas, mesmo período. Agora vamos ver alguns pensadores no âmbito da política, é só um resumo. Eu coloquei aqui, como vocês viram na aula, é o primeiro período, né, que é a filosofia clássica, a transição da Idade Média para a moderna, aqui, e atual. Platão, né, Aristóteles são os clássicos e sofistas. Maquiavel, que é o período da Idade Média, saindo. Porém, também tem lá os pensadores, que é Tomás de Aquino, Agostinho, Thomas Hobbes, já da Idade Moderna, e John Locke. São os dois contratualistas, ok? Galera, como já falei, existiu vários, tá? Porém, trouxemos alguns. E Bobbio, que já é da atualidade, né? Ciência política, etc. O espaço público e privado, nós fizemos uma distinção na aula do que ele é. O público, né, é de uso comum, que é posse de todos, onde acontecem atividades coletivas. Aqui a gente confunde muito, só porque é público, a pessoa quer transformar em privado. Se é público, é meu. Mas todos têm a posse no sentido imaterial, tá? Vocês podem estar ali, mas não podem fazer coisas diferentes. Espaços privados são de propriedade privada, pessoas ou empresas, casas, lojas, etc. Espaços públicos livres e espaços públicos com restrição, né? Tem esse lado, tá? Por exemplo, é público, mas tem restrições. Por exemplo, se entrar sem camisa, né? Em alguns locais não pode. Então, tem restrições. É público, mas... A importância da política, né? Para os dias atuais. A política ela faz parte do dia a dia e diz respeito ao quê? Às escolhas que fazemos e conquistas de direitos de cidadania. Fazemos política a todo momento, todo instante estamos... Afinal, precisamos tomar decisões que afetam a coletividade a todo instante, né? Nesse momento. Não se interessar por política significa deixar que outras pessoas, muitas vezes mal intencionadas, tomem decisões por você, tá? Política foi criada para regular os conflitos. Então é nessa perspectiva que ela veio, né? De trazer à tona as ideias, né? Os ideais nessa vida. Às vezes a gente precisa, né? Seguir uma regra. Às vezes a gente não quer seguir uma regra, a gente quer infringir a regra que já foi criada. Então, existem pessoas para todos os tipos de atuações, ok? Agora vocês vão ter um espaço para atividade. Façam a atividade de vocês e a gente retorna para fazer a correção, ok? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.
Olá, queridos! Eu estava aqui pensando, até conversei com o rapaz do estúdio aqui, o Lobo, perguntei, será que eles responderam as questões? E tem o Denis também, tá? Será que os estudantes conseguiram responder as questões adequadamente? Quem vai dizer isso são os professores presenciais. Vamos lá, professores, manda a resposta pra gente. Verifique se os estudantes já fizeram, tá? E a gente vai voltar, vamos lá, Lei, com a nossa, tirando dúvidas, resolução da atividade de sala. Então, vamos verificar. Se houve dúvida, vamos tirar essas dúvidas, ok? A questão número 1. No período medieval, olha só, o sistema de governo utilizado era o teocrático, certo? Para entender melhor, é bom saber o significado disso aqui. Lembra que eu pedi para vocês ter um caderninho, uma agenda, e anotar as palavras novas? E colocar o significado dela? Então tá aqui, Theo é Deus, né? Crático é poder. Então aqui, ó. Poder de Deus, significa poder que vem de Deus, ó. Teocracia. O contexto da teocracia na Idade Média se caracteriza com a questão de que, aqui é a resposta, as pessoas elegem pelo voto seus representantes. Será, gente? E aí? A B, o monarca é rei pela graça divina e representa Deus perante os súditos, né? As pessoas, a população. C, os eleitores se reúnem em praça pública, no ágora, para debater sobre os direitos dos cidadãos. E aí, será que é esta? D, quem decide tudo é o presidente eleito. Será? O direito ao voto está sujeito apenas às pessoas que habitam a cidade. Então tá aí. Só que o contexto da questão é na Idade Média, tá? A teocracia. Poder que vem de Deus, né? Theo, Deus. Então, nesse contexto, então, tem umas questões ali, umas respostas que já pode tirar, eliminar. Tem nada a ver com a Idade Média. Então, vamos lá eliminar, olha aí. Então, tá aqui, as pessoas elegem pelo voto. Então, já não é isso, né? O outro, o direito ao voto. Então, já não é, né? Então, assim, os eleitores se reúnem em praça pública. Esse também, ó, já não é nesse período. Estou falando de Idade Média. Então, quem decide tudo é a democracia atual. Então, a resposta que sobrou é a B. O monarca é rei pela graça divina e representa Deus perante os súditos. Que bacana isso, hein? Questão 2. Analisa as imagens. Então, tá aqui, ó. É a primeira e a segunda. Então, vou dar um pouquinho de tempo. 10 segundos para vocês já olharem a imagem. As imagens, quer dizer. O que vamos perguntar sobre isso? Vamos lá. As imagens representam respectivamente os espaços, tá aqui, ó. Falamos de 2 espaços, tá? A, privado e público e privado. B, com vácuo e sem vácuo. Física, né? C, vazio e cheio. B, praia e monumento. E, natureza e in natura. Então tá aí. Essa tá de nível super fácil, tá? Vocês vão poder... eu coloquei 2 espaços, tá? Para vocês analisarem o que as imagens representam. Quais os espaços? Nós falamos muito lá na aula, né? Existe espaço, existe esse. Então, vamos lá para a resposta, olha aí. A resposta é... galera, olha, está super fácil. Público e privado. Então, identifique aqui qual é. Vamos lá. Pode-se dizer que aqui é público. Aqui é a nossa casa, né? Mais privada. Ali tem mais, né? As pessoas... Não pode chegar qualquer um sem autorização e entrar, certo? Então... Agora eu se liga no Enem, gente. Olha só, galera. Mais que nunca nesse período, esse ano que vocês estão... Até iniciaram já,
Mais que nunca, vocês têm que colocar o Se Liga no Enem como cabeceira de um contexto, um conteúdo de objeto de conhecimento de cabeceira, de cama. Ou seja, aqueles que estarão interessados, que não é todos, certo? Mas quem vislumbrar fazer a avaliação do Enem, porque ela é uma porta de entrada para a universidade, para o FIES, para o que mais? Para a Uni e futuramente para o seu futuro emprego, etc. Aqueles que querem adquirir a profissão. Sabe por quê? O estudo em si, galera, não é só você adquirir conhecimento. Consequentemente, vocês terão uma profissão. Um exemplo, o professor Hélio fez filosofia, estudou lá. Consequentemente, professor. Olha que bacana. Então, é uma profissão que eu vivo, né? Trabalho, ganho o meu dia a dia, etc. Então, é isso. Eu tenho que vislumbrar algo para o meu futuro. Não posso ficar apenas estático nesse mundo. Mesmo que não queira entrar na universidade, faculdade, tem outras opções, vocês vão decidir, né? O mundo não as opções são várias, vocês vão escolher, né? São vários estudantes aí, é você mesmo. Ó, você é um exemplo, empreendedorismo, você quer isso. Claro que vocês têm que, dentro desse ambiente de lucro, né, de capitalismo, vocês têm que ter uma renda para sobreviver, tá? Então, assim, é necessário você ter uma visão de futuro para ter uma estabilidade financeira minimamente, né, para você viver nesse mundo, tá? Você prefere cuidar da área da propriedade da família, não tem problema. O conhecimento está adquirido, novas ideias virão. Vocês vão poder lidar com mais afinco com as coisas, com a diversidade que virá pelo sítio, pela chácara, etc. Tá bom? Vamos lá, se liga no Enem. Então a gente traz uma questão que caiu no Enem, todos os componentes curriculares, e questões que às vezes não caiu, mas é paralela, tá? Ela vai ao encontro do Enem. Então essa é de 2012. Não ignora a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus. Ó, então assim, um pouco da Idade Média, olha só. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjuntura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, será? Mas o livre-arbítrio nos permite controle sobre a outra metade. Então tá aqui, ó. O Maquiavel, né, seu príncipe, ele coloca muitas questões políticas, porque o que ele queria era tirar o âmbito espiritual da política, que é o material. Então ele conseguiu separar isso, tá? Que eles caminhavam juntos. Então eu creio que a outra metade, ela permite controle sobre a outra metade. O Príncipe, né, que é uma obra dele, Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder em seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista, ao que? Valorizar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo. O B, rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos. Ou C, afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. Ou D, romper com a tradição que valorizava o passado como fonte de aprendizagem. Será? Ou E, redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão. Então tá aí. Essa eu não vou dizer que é fácil não, tá? Mas também não é difícil. Então colocaremos ela no meio termo, tá? Ela é de nível médio, tá bom? Então assim, o Maquiavel ele coloca, né, essas questões para vocês refletirem, né, com a questão do poder político, poder temporal e o poder espiritual. Vamos lá para a resposta, Lei? Então, acertou o que ele queria dizer, o que afirmar a confiança na razão, tá aqui, ó, autônoma, própria, como fundamento da ação humana.
Então isso é provavelmente já... Olha só, essa ideia dele já desencadeou outros pensadores para o quê? O iluminismo. Tá, o renascimento. Ou seja, o homem, a razão humana no meio, né? Não o espiritual mais, mas a razão. Ótimo aí. A próxima eu trouxe uma imagem com uns pontos, né, resumidamente, da história da política. Ó, história do voto no Brasil. Ó, em 1532, a primeira eleição da escolha do Conselho da Vila, né? A primeira moradia, né, no país. 1824, os homens maiores de 25 anos, alfabetizados, ricos, são obrigados a votar. Olha só que interessante. E em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto. Olha que interessante. Ó, em 1983, inicia o movimento Direta Já, pedindo voto direto para governador e presidente. Inclusive, temos na trilha aí, tá? Em 1988, o voto é obrigatório para homens e mulheres pela Constituição Cidadã. Em 1996, eleitores, né, de 57 cidades tiveram o primeiro contato com a urna eletrônica. Olha só a história do voto. Entre janeiro e abril de 2022, aqui, ó, o país, eu coloquei na anterior, tá? O país ganhou 2.042.817 novos eleitores entre 16 e 18 anos. Inclusive lá até uma retificação. Lá eu falei 2.000, mas é 2 milhões, tá? Olha só, os jovens já participando da política. Também se torna facultativo para a pessoa aqui, ó, em 88. Para a pessoa 16, 17 e maiores de 70 e analfabetos. Então aqui era facultativo para 16. Para 16 anos e 17 também é facultativo, mas pode tirar o título a partir dessa idade. Tá? E qual é a pergunta em si? O direito ao voto no Brasil, ao longo da história, sofreu um crescimento positivo, favorecendo o cidadão desta nação. Diante disso, escreva um breve texto expondo sua opinião sobre o direito ao voto para os jovens de 16 a 17 anos. Então tá aí, vocês vão escrever um textozinho. E lembre-se que lá no componente curricular de línguas portuguesa, vocês aprendem que todo texto, mesmo que seja pequeno, tem uma introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Para ele ficar bem entendido. Vocês vão fazer nessa pegada aí. Umas 8 linhas, né, a pessoa? Mas coloque sua opinião, tá? Trouxe aí uma opinião do professor Hélio, vamos lá? Para vocês ficarem bem. Ó, é uma resposta pessoal. Com certeza é um grande ganho para o Brasil, ó, introdução, né? Que buscou tanto direito ao voto de escolha de seus representantes, bem como os jovens irão poder exercer a cidadania por meio de suas participações perante as urnas eletrônicas. Então, assim, penso que é um grande ganho, tá? Inclusive, ó, material complementar para vocês aí. Tá? Vocês vão abrir esse site, tá? O link onde vocês poderão fazer a leitura e tirar dúvidas por meio de várias notícias que giram em torno da política no Brasil. Então lá tem, né, explicando esse site, gente, do TSE. É interessante vocês conhecerem ele, tá? Porque ele traz muitas perguntas e respostas referente ao contexto da política, tá? Não pense, não imagine uma política de barreira, tá? Só politicagem. Não, gente. Vamos ver ela como melhoria para o futuro. Ou seja, se está ruim hoje, vamos ter uma esperança e acreditar em coisas melhores, tá bom? Mas nunca deixe de você buscar, tá? Se tornar um cidadão educado no âmbito da política, ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.